Meu nome é Silas. Para quem não me conhece, eu sou um colega de trabalho das indústrias de laticínios. Eu moro na Itália, vivo aqui há mais de 10 anos, trabalho com queijo Grana Padano. E o meu objetivo em compartilhar esse vídeo contigo é dividir um pouquinho da experiência que nós estamos vivendo para afrontar essa pandemia do coronavírus, tá? Como nós estamos enfrentando isso. Então, para isso, eu separei 3 pontos importantes que eu vou tentar abordar contigo aqui, tá? A primeira coisa foram as necessidades de mudança na rotina diária da fábrica, na rotina diária dos colaboradores, na nossa rotina como pessoa. Exemplo, chegando na fábrica é importante verificar a temperatura, tá? Se o funcionário tem mais de 37,5, já tem que ter um pouco de atenção, ele volta para casa, é acompanhado, se verifica mais intensamente a temperatura, mais frequentemente a temperatura dele e passa a ser um ponto de observação. Um detalhe importante, hoje na Itália, frente a essa situação, se o funcionário ele foi identificado como coronavírus positivo, ele não pode ser mandado embora. Isso é um ponto importante porque tutela, de certo modo, assim, não tem aquela preocupação, eu vou esconder que eu tô com febre porque senão eles vão me mandar embora. Isso aí é proibido agora, frente a essa situação, porque justo para garantir essa tranquilidade, se o funcionário tiver sentindo os sintomas e precisar ficar em casa, é uma proteção para ele, é uma proteção para a empresa, para os colegas e para o produto e para toda uma cadeia. A organização dos vestiários, isso é muito importante, porque para evitar as aglomerações. Vestiário, máximo 2 ou 3 pessoas, então depende do uso e do distanciamento. Quanto mais é possível evitar aglomerações, melhor. Uso de maquinetas de café, aqui em algumas empresas foram até proibidas, né? Maquineta é aquele distribuidor automático. Você coloca a moeda, tira o café, o chá, o lanche, e ali onde a gente conversava, a gente brincava, descontraía, zoava do jogo, tudo e tal. Isso tem que ser, só pode se usar um por vez, tá? Da mesma forma, os horários de almoço, lugares para pausa. Um outro detalhe, procedimentos, tá? Tiveram de intensificar os procedimentos de limpeza das entradas, maçanetas, portas, o uso de painéis de interface, painel de operador de máquinas, o uso de muletos, de transpallet, tudo isso tem que ser higienizado obrigatoriamente em cada turno e possivelmente no meio do turno, em horários de pausa, quando o funcionário sai e torna, é muito importante higienizar e ter uma atenção muito específica ali. Corrimãos, esses são pontos de contato comum. Isso tem que ter uma atenção muito especial em cima disso. Uso de luvas, então o fornecimento de luvas para os colaboradores e de máscaras, isso tem que ser feito pela empresa e de forma constante. Isso aí não pode faltar, porque é um equipamento de proteção individual e proteção para a empresa, tá? Soluções sanitizantes em pontos ao alcance, registros de controle. Isso tem que ter uma atenção muito especial, porque canetas, as folhas, o lugar onde você para escrever são pontos de contato. Então, ou se usa luvas, tá? E higieniza com soluções à base de hipoclorito, de álcool ou de peróxido. O segundo ponto que eu separei
foi a relevância, a importância, a prioridade que a indústria de alimentos tem no momento como esse. O setor de saúde, indiscutível, eles estão na linha de frente, cuidando das pessoas, tratando médicos, enfermeiras, socorristas, bombeiros, as pessoas que limpam os hospitais, tá? Isso é indiscutível, eles estão na linha de frente. Mas um segundo batalhão que está na linha de frente é a parte da indústria alimentícia. E eu abro o leque falando que não é só a indústria de alimentos, parte dos produtores, transportadores, a indústria em si que produz, os meios que as outras indústrias que fornecem suprimentos para que essas indústrias, no caso, embalagens, ingredientes, os supermercados, tudo isso para manter a população alimentada, reabastecer as prateleiras dos supermercados, para que essa alimentação chegue até a mesa do consumidor, que um momento como esse é muito importante, que a população seja bem alimentada, esteja bem de saúde. Isso é indiscutível e é importante a gente ter consciência disso. A indústria de alimentos, um outro fator interessante é que ela é a mais bem preparada para enfrentar uma pandemia. Vou te explicar por quê. Quando eu falo para um funcionário de um setor metal-mecânica, para evitar a contaminação cruzada, para higienizar de modo correto as mãos, para ter cuidado de não tocar numa maçaneta que pode contaminar, de fazer o procedimento de higienização correto. Isso é muito mais complicado para uma pessoa que não é desse meio. Para um colaborador da indústria alimentícia, especificamente para a indústria de laticínios, esses termos são muito mais fáceis de ser afrontados e de conseguir uma eficiência muito maior e a segurança desses funcionários. O terceiro ponto é a questão pessoal. Realmente, olha, eu coloquei isso porque teve que acontecer uma mudança, eu tive que me readaptar. Parar um pouco de reclamar, passou o período de reclamação, passou o período de crítica, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, esse está certo, esse está errado. Aqui, quando se tomou a decisão de fazer a quarentena, de agir desse jeito, de tomar as medidas, eu tive que me readaptar e parar e pensar o que eu preciso fazer para não ser contaminado, não contaminar minha família, não contaminar os meus colegas e não colocar em risco a empresa onde eu trabalho. A quarentena não é somente ficar em casa, essa é da minha família, mas a minha quarentena é ficar em casa, sair da minha casa e ir direto para o trabalho e sair do trabalho e vir direto para casa. Se eu saio de casa, vou direto para o supermercado e do supermercado direto para casa, sem giros extras. Quando eu termino outro trabalho, eu entro no carro, passo álcool gel no volante, no câmbio, na maçaneta da porta, eu tenho luva, tenho máscaras minhas separadas já dentro do carro, higienizo as mãos. Tive que me policiar em não tocar os olhos, em tocar os óculos. Tudo isso eu tive que me recondicionar. Exemplo, o celular. Eu tenho uma cover que uso na fábrica e outra cover quando eu saio da fábrica eu troco, porque quando eu chego em casa, o celular tem um ponto que ele fica apoiado e eu tenho uma filha de 5 anos em casa, um filho de 13 anos, eles podem tocar o celular. Isso pode ser um veículo de contaminação. Entrando em casa, ir direto lavar as mãos, álcool gel, trocar de roupa, até o banho também. Essa higienização é muito importante. Um outro detalhe importante, dormir bem.
alimentar bem e beber bastante água. Isso são coisas essenciais e simples que nós precisamos para manter, é o mínimo necessário para manter a nossa imunidade, para manter o corpo com uma certa resistência, porque é muito fácil a gente ser exposto. Quando vai ao supermercado, quando está indo trabalhar, a gente não sabe onde essa contaminação pode estar. Então, essa readaptação eu tive que estar fazendo. Um outro detalhe que eu inseri na rotina da nossa família, do momento de se informar, saber o que está acontecendo fora. Olha, aconteceu de ter decretos, leis promulgadas sábado à noite e entrar em vigor domingo de manhã, ou domingo à noite e segunda-feira já estava funcionando. Então é importante a gente estar informado. Como no Brasil, aqui também tem muitas matérias, muitos jornais que fazem muito sensacionalismo. Então nós procuramos ver boletins oficiais da Proteção Civil que dão os números, fala as condições em todas as regiões da Itália, até em outros lugares do mundo também, mas o objetivo é falar sobre a Itália. E eles dão atualizações em tempo real e fazer aquela atualização, aquela 1 hora ou 2 horas por dia no máximo de informações. Por que isso? É importante a gente pegar a informação de um ponto que seja de referência e não poluir com outras informações, para nossa cabeça não entrar em ansiedade, tá? Outra coisa importante, não passar essa ansiedade para os nossos filhos, para a nossa esposa, para a nossa casa. Porque esse momento de quarentena vai passar. O meu objetivo é que eles tenham noção dessa realidade, do problema e do perigo que é o coronavírus, mas que esse período fique marcado pelo momento agradável que nós estamos em casa. Se é sentar para ver um filme, ver pipoca, ou jogar um dominó, jogar cartas, ler livros, ter momentos juntos. Eu quero que a vida deles fique marcado com essas boas lembranças, e a minha também. Então, nós estamos afrontando assim esse período da quarentena. Nós estamos afrontando assim a pandemia do coronavírus. E uma coisa que eu tenho no meu coração, e passo isso para os meus filhos e para a minha família, é muito importante. Respeito a crença de todos, mas eu tenho esperança. Eu creio em Deus que isso tudo vai passar e que daqui a pouco nós vamos olhar para trás e identificar o quanto nós aprendemos com tudo isso, ok? Um grande abraço.